Fala galera, sejam muito bem-vindos, livezinha de sexta-feira, a gente chegando na reta final já dessa sequência de lives aí pra dar o gás de novo em vocês, e hoje com Lorena lá do Medicando com Lore. Boa noite, Mariana, vão chegando aí galera, que hoje tem live. Boa noite, Vitão, como é que você tá, meu amigo? Fala aí nos comentários. Preparando aqui o cenário pra gente começar. Boa noite, Mariana. Lore acabou de chegar aí. Deixa o pessoal entrando que eu te mando a solicitação, Lore. Só um minutinho. Também vou abrindo aqui pra eu ir acompanhando os comentários no computador. Galera, quem aí viu o vídeo da gente hoje? Fala aí nos comentários. Pra gente saber que a galera tá acompanhando. Fala aí, Vitão. Mande a boa. Fala aí, Vitão. Pode mandar o recado. Fala aí, Vitão. Pode mandar o recado. Eita, o retorno aqui, ó. Vitão, meu amigo, hoje você vai ter história pra escutar, né, não, Lorena? Fala aí pra Vitor que hoje ele tem história pra escutar. Porque pensa que não gosta de história. Toda live que começa, pessoal, quem tá chegando, como eu sempre falo, abra o computador e vai acompanhar pelo computador. Eu acho que a maioria aí tem, então pega o seu notebook, pega o seu tablet e bota pra rodar no tablet. Se vê live no celular não, pelo amor de Deus. Vitão, Lorena teve 4 anos de cursinho aí pra você escutar. Meu amigo, vai ter coisa hoje, Vitão, vai ter coisa. Então, galera, quem tá chegando agora, pega esse recado que eu sempre dou, abra o seu computador, não fique com a live rolando pelo celular. Primeiro porque você nunca fica até o fim, ou você sempre acaba saindo quando tá no celular porque alguma notificação apita. E aí você não pega toda a história, e também não dá pra mandar uma mensagem pra alguém, avisar alguém que a live tá rolando. E a ideia é essa também. Boa noite, Paula, boa noite, Gabi, boa noite, Carol. Galera, para quem tá chegando agora, também já vou deixar esse aviso. A gente vai abrir vagas para a mentoria agora na turma de agosto, dia 10 de agosto, uma turma relâmpago, a gente vai abrir por uns 3 dias só. Então, quem quiser aproveitar essa oportunidade, essas vagas não vão ser abertas com muita divulgação, tanto que eu só estou falando aqui por enquanto. Entre em contato com a gente. Carol que tá aí, eu sei que já tá em contato. Então vão lá, certo? Pra vocês não perderem essa. Vão entrando aí, galera. Vão mandando pros amigos. Pega aqui o aviãozinho, manda aí pra 3, 4 amigos que estão na preparação com você, beleza? E outra coisa, pra quem tá entrando agora, já sabe. Manda, vai pro computador, tá certo? Não fica pelo celular pra você acompanhar a live inteira. Que Lorena hoje, meu amigo, preparou coisa pra caramba pra contar pra vocês, certo? Boa noite, Davizão. Como é que você tá, meu amigo? Vitão, a gente vai até o dia 3, mas por uma razão muito especial. Porque vai reiniciar depois de um tempinho e com uma pegada ainda melhor. Então aqui vocês estão vendo que está sendo mais uma conversa, né? Um bate-papo com quem chega, com quem vem para essa live, certo? A gente tá falando muito pouco, tá deixando vocês conhecerem o pessoal, mas já já vai ter uma sequência muito, muito massa. Grande Dak, quem tava na live com o Dak aí, galera? Fala aí, pelo amor de Deus, porque esse menino merece uma estátua. Gente, quem tá chegando agora, já vou mandar a solicitação pra Lorena, mas entrem pelo computador, beleza? Entrem pelo computador. Boa noite, Ari, Stephanie, Ed. Galera, eu vou mandar agora a solicitação aqui pra Lore e vamos começar a pressão. Oi, oi, gente, boa noite. Boa noite, Lorena, tudo bom? Tudo ótimo, foi com você? Tudo ótimo, graças a Deus. Ah, que bom, que bom. Primeiro, antes de tudo, eu quero agradecer pelo convite. Eu tô muito feliz. Passei É até um isso. pouco na cara, né? Porque tempos de quarentena a gente só fica sem nada, sem meio que eu vim aqui toda preparada
Estou muito feliz pelo convite. Teve muitas lives bacanas, eu acompanhei algumas. E queria Ah, agradecer por ter me convidado, de verdade. que é isso, que é isso. A gente que agradece a sua disponibilidade. E é engraçado, né? Porque a gente tá numa sexta-feira, pô. Sexta-feira, e tipo assim, Né? isso virou um programa. Eu fico brincando, pô. Que agora, assim, graças a Deus tem live, porque pelo menos eu sei que eu tenho que fazer no sábado à noite, entendeu? Porque se Exato. tivesse, eu ia fazer no sábado à noite, é o que eu faço todos os dias da semana. Então ia ficar aquela coisa meio, porra. Mas é isso. Graças a Deus, a gente está se ocupando aqui com mudar e, claro, né, passando muito conteúdo para quem está sofrendo aí com o que a gente já sofreu, para Com certeza. também mostrar que não tem tanto sofrimento, que tem coisas que você pode evitar, que você pode economizar energia. E a ideia Exato. é essa. A ideia é essa. E Magic Quero, eu amo Magic Quero, né, gente? Tá Pelo vendo? amor, Não, eu sou fã demais de Dark, sério. adoro a página. É muito, muito boa mesmo. Eu sou fã. É a página que une meme o dia inteiro e indicação de conteúdo bom o dia inteiro. Tipo assim, o melhor dos dois mundos, sabe? Exatamente. Eu adorava quando ele ia pra Baiana, menina. Tinha um negócio de uma topic que ele fazia, que eu dava tanta risada naqueles stories que eu não aguento, não. Era muito engraçado. Saudades, viu, Dag? Rapaz, eu infelizmente cheguei muito tarde. Quando eu comecei a seguir a página, já estávamos em quarentena e aí já era. Até hoje Ah, eu pois não é, eu conheço. conheço ele ó, desde a época do cursinho. Até hoje eu não conheço a baiana que tanto fala. Tá vindo, tem que vir aqui. Você não é daqui, não, né? Não, não sou não, sou do Rio Grande do Norte, Mas você Natal. tá aqui em Salvador? Como é? Já veio aqui em Salvador? Já, mas faz muito tempo. Assim, eu tenho Ah, que ir de novo para, tem que sabe, vir de novo. reconhecer a cidade. Galera, tô mandando aqui a última corrente pro pessoal da turma. Eu mando mais cedo, só que agora hoje foi correria. Lore, quando sair aqui dessa live, vá ver o Rios que a gente postou hoje. Eu vi, eu publiquei no Já meu viu? story. Muito bom, muito bom. Ficou a resenha. Meu amigo, é sério, assim, foi aquela. Eu e minha namorada, que a gente tá vendo e faz, não, sério, a gente não fez isso. Meu Deus do céu, a gente, tipo, que obra de arte. Ficou muito bom, sério. Criatividade mil, viu? Galera, então vamos lá, vamos começar. Deixa eu até responder uma pergunta. Vestibulanda Foco mandou a seguinte pergunta: por que ir para o computador? É um negócio que eu falo muito. Porque no celular, provavelmente você vai se distrair no meio da live e sair. Então, se Sim. você entra no computador, você fica de boa no seu WhatsApp enquanto você escuta, tipo um podcast, assim. E fica uma experiência Uhum, muito melhor. Você pode também compartilhar com o pessoal, certo? Então, quem com estiver certeza. chegando aí, abra pelo computador para acompanhar até o fim, porque a história hoje vai ser muito massa e a gente vai começar agora. Então, Lore, para a gente dar início, sempre faço Uhum. isso com o pessoal. Boa noite, Lisa, Lia, que sempre acompanha a gente. É o seguinte: conta quem é a Lorena hoje, onde é que você tá, o que é que você faz, quantos anos você tem, e aí, né, para o pessoal entender, você começa esse Uhum. retrospecto lá do começo, de quando surgiu a medicina na sua, essa vontade da medicina na sua vida. Tá certo. Então, gente, mais uma vez, boa noite. Meu nome é Larina, eu tenho 24 anos e atualmente eu faço medicina na faculdade UniFTC e estou no sexto semestre. E aí eu tenho esse Instagram, né, esse Instagram em que eu compartilho a minha vida pessoal e a questão dos estudos, conteúdos de medicina. Então, quem não me segue, eu convido a me seguir, já fazendo um merchandising. Com certeza. E chegar comigo aí nessa jornada para a gente crescer junto. E já Massa, puxando massa. esse gancho, eu acho que é meio até uma coisa meio que clichê, né? Mas eu sempre quis medicina desde pequena, nunca tive influência na minha vida, na minha família. Eu vou ser a primeira médica a se formar, né, na minha família. E eu nunca tive essa questão de influência, que normalmente a gente tem, né, um tio, um primo, um pai, alguma coisa assim. E esse desejo foi implantado no meu coração, não foi algo imposto. Aí eu, aquela coisa, né? Criança sempre quer ser um monte de coisa. E eu sempre quis ser médica, sempre quis fazer medicina. Eu cresci com esse desejo com uns 10 anos de idade, mais ou menos, em que eu já tinha consciência, né, do que eu queria. Meu avô, por parte de mãe, ele faleceu. Ele veio aqui para Salvador, ele era do interior, ele veio aqui para Salvador. E aí ele estava no meu apartamento, eu fazia banca de tarde. E eu vi ele passando mal e tal. E aí ele chegou a falecer. E desse ponto em diante, aquele desejo que já tinha no meu coração foi mais concretizado. Porque eu disse para mim que eu queria, eu pequena, eu falei para mim que eu queria salvar a vida de outros avós, né? Foda. E eu cresci nisso, cresci.
Entrei no ensino fundamental, com esse desejo, todo mundo perguntava e, tipo, nunca mudava. Eu falava, não, eu quero medicina. E meu pai sempre perguntava, falava assim, filha, é isso mesmo que você quer? Tipo, não é uma pressão minha, não é uma pressão de sua mãe, não é nada, mas é isso que você quer. E eu, tipo, sempre fui uma menina determinada na questão do meu foco. E eu sempre disse, não, eu quero medicina. E aí eu cheguei, né, lá no ensino médio, que eu acho que para todo mundo é o período de maior incerteza do que você vai fazer, que você chega nesse período do vestibular. E eu cheguei lá no ensino médio no primeiro ano, fui apresentada a já essa questão de física, né, matemática, que é aquela coisa que a gente teme. E eu fui apresentada ao Enem. Só que na época, tipo, era 2011, na época eu tinha 15 anos por aí, o Enem não era essa coisa que é hoje. O Enem era usado para você tirar a conclusão do ensino médio. E aqui em Salvador, né, tinha as grandes faculdades, que é a Baiana, a UFBA, que não tinha essa coisa do Enem. Então, Era assim, vestibular, né, ainda? exatamente, vestibular tradicional. Então, assim, quando eu cheguei no primeiro ano, todos os professores pediam para a gente fazer vestibular de trainee, para a gente poder se adaptar e etc. E eu acabei fazendo Enem. Só que o Enem era totalmente diferente, né? Totalmente diferente do que é hoje. Aí eu fiz o Enem, óbvio que a nota foi, tipo, bem, sabe? Tipo, aquela coisa de trainee mesmo, não foi a nota nada para passar. E a gente focava muito na UFBA, não sei se você conhece, né, que é a federal daqui. E a Conheço. UFBA tinha duas fases, que era uma que era verdadeira e falsa, que, tipo, se você errasse uma, a outra anulava. No Lava, tô ligado. Exatamente. A gente, tipo, treinava, eu falava, meu Deus, eu não vou passar no vestibular. E eu ficava, Jesus, socorro. Aí a gente foi, fez isso, me adaptei. No segundo ano, que foi essa questão da mudança mesmo, que o Enem começou a ser mais solicitado, que a UFBA começou a usar a primeira fase com o Enem e a segunda fase era aberta. E aí eu treinei, fiz e passei para a farmácia, né? E na época as pessoas achavam que eu ia cursar, mas eu não tinha interesse nenhum, porque eu queria realmente medicina. E até por ter tanto esse foco, muitas vezes dentro da escola eu fui meio que julgada, entre aspas, porque ninguém achava que você, com 17 anos, tinha tanta certeza que você queria aquilo, né? Que é muito assim, é tipo muito certo, não é uma coisa que você fica ali pensando em qual sorvete você tem que escolher, é uma coisa que você está pensando pro longo da sua vida. E aí chegou no terceiro ano, em que foi aquela pressão de vestibular. O Enem já era boom, tudo era Enem, tudo era Enem. As particulares daqui, que tinham poucas, ainda não tinha nem Unifax na época. Tinha a Baiana, a UFBA e a FTC. Então a gente treinava para essas faculdades. Eu entrei no terceiro ano com a certeza, mas chegando lá, a gente tinha que passar por todo aquele processo que passa no terceiro ano, que é você fazer teste de aptidão. E eu ficava muito indignada, porque eu falava, meu Deus, eu não quero fazer teste de aptidão, porque eu já sei o que eu quero. Mas o pessoal falava, não, faça. E Rapaz, teve uma história aqui que foi muito engraçada essa semana, conte. de um professor de física. Hum, Inclusive, mandar um salve para Rafael, que acabou de chegar aí, professor de física daqui de Natal, o cara. E aí ele tava contando o quê? Esse é um amigo meu que é professor de física lá na Paraíba e cursa uhum, medicina. E aí ele falando que, assim, ele tava no segundo ano quando fez, porra, tô velho, assim, eu tô na idade de saber o que eu quero fazer da minha vida, vamos lá. sim, E a família dele é cheia de médico e tal. Ele fez, vou na medicina mesmo, acho que eu gosto e tal. Aí foi ficando mais velho, chegou no pré, hum, e aí ele fez, não, eu passei o segundo ano inteiro aceitando que eu queria medicina. Aí agora vieram com essa conversa de teste vocacional, Deus me livre. Eu tinha exato, medo de eu fazer esse negócio e eu ver que eu não quero medicina. Eu passei um ano todinho me iludindo, tô fora. E é muito eu engraçado, senti porque isso é muito interessante, né? Na isso. preparação. E eu não julgo, sabe? Eu acho que assim, que você, adolescente, você no ensino médio, em que tudo é tão novo, é você que tem que tomar suas decisões, as suas escolhas, você tem que procurar realmente outras pessoas, ouvir a opinião, mas eu tenho muito pra mim que eu ouço muita opinião que tem dentro do meu coração, sabe? E aí eu fiz esse teste de aptidão, porque encheram, fiz esse teste. Aí deu coisas nada a ver, eu lembro como se fosse hoje. Tipo assim, deu arquitetura, deu direito,
Tipo, arquitetura, meu Deus, eu péssima em matemática, essas coisas, nada a ver. Direito, eu poderia ter seguido essa linha, porque a família de meu pai, todo mundo é advogado. Todo mundo é advogado. No, tipo, ninguém foi pra outra área. Todo mundo queria fazer advocacia, tem um escritório, e eu poderia ter feito. E aí não, e tipo, eu acho que deu outra coisa que eu não lembro agora. E eu falei, gente, não é isso. Eu não me vejo fazendo isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não é medicina. E aí segui em frente, fiz baiana no meio do ano. Então, já recapitulando assim um pouquinho, eu já comecei a treinar vestibulares desde o primeiro ano, o que foi para mim uma coisa muito boa para eu não tomar esse baque de início. Com E aí, certeza. na baiana no meio do ano. Até aí fiquei ok, tranquila, pô, tô no terceiro ano, tô aprendendo como é que faz, tô conhecendo a baiana agora, né? O processo que era, na época era Consultec, antes de ser da Strix, em 2013. E aí eu estudei e tal, e dentro do meu terceiro ano eu já vi que eu tinha dificuldade em matemática e física, que são as questões das exatas. Eu acho que é uma coisa meio que universal, né? As pessoas têm dificuldade em exatas e a gente acaba, tipo, não ligando, não dando tanta bola no terceiro ano, só querendo passar. E aí eu cheguei e falei assim, tenho que, tipo, saber o que eu tô tendo dificuldade. Aí chegou no final do ano, fiz o Enem e fiz a baiana. De novo, não deu na baiana. E o Enem deu para passar para outras coisas e eu não quis entrar. E meu pai era também sempre assim, não, você quer medicina, tô junto com você, mas não vamos desviar o foco. Tranquilo, acabei o terceiro ano até aí, tava com minha cabeça bem, tava com meu psicológico bem. Eu admiro muito quem passa do terceiro ano pro vestibular. É tipo assim, surreal, sabe? Admiro demais. Mas o comum que a gente vê é sair do terceiro Isso. ano e ir para um cursinho, né? E Isso. aí, acabei indo para o cursinho. Meu primeiro ano de cursinho eu fiz no Análise daqui de Salvador. E para mim foi um choque de realidade. É um choque de realidade entrar em um cursinho. É você entrar em uma sala em que você tem 200 alunos e que todo mundo ali quer o que você quer. E Pode falar. geralmente tá melhor do que você, porque já tá ali há mais de um ano às vezes. É isso aí, é muito pesado. Exatamente. E eu entrei e tinha pessoas que já eram de família mesmo, né? Pais de família, deixa eu ver, pessoas que já tinham um ano, pessoas que só estavam ali mesmo para tentar, né? Dar aquele gás a mais para tentar conseguir. E eu entrei. E eu vou ser sincera com você, que meu primeiro ano de cursinho foi aquela coisa em que eu aprendi a saber o que é vestibular, a saber aonde eu estou lidando e o que é um vestibular de medicina. E Isso. é aquela coisa, pressão, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E eu não sabia, eu entrei, ia, tipo, muito cedo pro cursinho, e acabava chegando aqui, tipo, porque eu moro meio em Estela, é meio longe, né? O povo diz que é longe, mas não é longe não, depende do ponto de referência. Então eu chegava 2 horas da tarde, então eu chegava cansada, eu queria dormir de tarde. E aí eu chegava, acordava e fazia o quê? Fazia só as matérias que eu tinha facilidade, que era história, biologia, sabe? Tipo, geografia, mais ou menos. E, tipo, matemática e física, O que mais diferencia para a prova. tipo, nem aí. E redação, né? Que eu amo redação, fazia redação e tal. E nesse primeiro ano de cursinho, por mais que tenha sido esse baque, eu conheci pessoas maravilhosas que até hoje são minhas amigas e que sempre estavam ali, não, você vai conseguir, sabe? Tipo, você é muito determinada, vamos lá. Fiz meu primeiro ano, eu fiz um semestre de intensivo e continuei no intensivo, porque na minha cabeça o intensivo só estava ali para eu, tipo, vou revisar. Porque o que eu aprendi no terceiro ano eu aprendi, então, eu vou chegar ali, só vou revisar e vou conseguir passar. E não é bem assim. Às vezes você pode pegar um extensivo, pegar um ano todo e rever aquela matéria que você ficou com aquela lacunazinha, aquele déficitzinho, para você poder focar. E aí eu fiz esse primeiro ano de cursinho, não passei. E aí? Não passei. Isso eu tinha 19 anos. Até aí eu tava. Não, 19 anos, todo mundo. Não, você tá É, novo. Tudo bem, mas aí você começa a ver seu amiguinho do terceiro ano passando, sabe? Você começa a ver galera tipo, de família há muito tempo também entrando, que são pessoas mais experientes, que têm a cabeça boa, porque cabeça conta muito, muito no vestibular. E vocês vão saber por que eu estou falando isso. Então, assim, eu acabei em 2014, meu primeiro ano, e aí eu bati o pé. Falei assim, olha, meu pai, não quero mais fazer cursinho presencial.
porque eu fico cansada, Aí. sabe? Eu já sei, já peguei a manha. Menina boba, né? Com 19 anos, achando que eu sabia de tudo na vida. E realmente eu não sabia. Só tinha uma certeza mesmo que era medicina e vamos lá. Aí eu cheguei e falei, ó, pai, não quero fazer. Eu vou fazer cursinho online. E meus pais sempre foram, tipo, muito de me apoiar, sabe? Tipo, nunca chegou e falou assim, ah, não, você tem que fazer isso e tal. Eles sempre foram assim, não, tipo, você quer ir? Vamos. Beleza. Comecei a fazer cursinho online dentro de casa. E pra mim foi uma experiência, assim, totalmente diferente, porque, como você já viu, eu gosto de conversar, eu gosto de falar, eu gosto de gente. E você ficar dentro de casa, presa, como a gente tá agora nessa quarentena, realmente uma coisa assim que pesa no nosso psicológico, sabe? Demais. Eu tinha vindo de um cursinho em que nos intervalos eu chegava com as meninas, eu brincava, a gente ria, a gente sofria junto. Eu falava, gente, bom é que a gente sofre junto e se diverte. E aí eu cheguei, fiz o curso online, fazia o curso online, e tive que lidar com a questão da disciplina, que é aquela coisa que a gente tem que ter quando a gente estuda em casa. Ou seja, ter a rotina de acordar cedo, de você chegar, assistir às aulas, de você chegar, fazer as atividades, de você chegar e se autocobrar, sabe? E eu comecei a me autocobrar, porque às vezes eu não estava afim de acordar para assistir às aulas. Às vezes eu ficava tipo, meu Deus, eu quero sair, eu quero ver gente. E eu falava assim: não, não vou sair pra ver gente, porque na minha cabeça o único caminho pra passar no vestibular é você não sair. E aí eu fiquei, tipo, eu não vou sair, não vou sair. E isso me dava. Eu fiquei nesse ano de 2015 tão assim, chateada comigo mesma, chateada com as pessoas que estavam no meu redor, que não tinha nada a ver, porque as pessoas me chamavam pra sair. E eu falava, gente, eu não vou sair. Vocês já estão na faculdade, porque essas amigas que veio de 2014, algumas entraram na faculdade, tipo, desistiu de querer medicina. E eu falava, vocês estão dentro da faculdade? Eu não, sabe? Eu não. Eu tenho 20 anos e eu ainda não estou dentro de uma faculdade. E eu pesava muito a questão da idade. Muito. Pesava muito na minha vida. Aquela Porque coisa de se hoje, comparar com o outro, né? exatamente, exatamente. Hoje parece que a gente tem Problema. que ter, tipo, tá formado em tal tempo, tá casado em tal tempo, ter filho em tal tempo, sabe? Tipo, tudo certinho. E a minha vida foi totalmente ao contrário, foi totalmente, sabe, fora da linha. E aí eu falei assim, gente, não vou sair. Então eu perdi aniversário de amiga, perdi a festinha. E eu ficava chateada porque, tipo, eu não tava lá, sabe? Eu tava, tipo, meio, ai, que raiva, porque eu não passei ainda. Aí eu falei, mano, tipo, não tem jeito. É o que eu escolhi, medicina, você tem que realmente abdicar de várias coisas, mas você não pode se abdicar totalmente como eu fiz. Já é uma dica que eu tô dando. Você não pode chegar e achar que você vai passar em medicina. Se você deixar de sair, se você deixar de, tipo, malhar, se você deixar de você ter uma vida social, sabe? De se divertir, de sair com seus amigos. Isso não é bom. Isso não é bom. E isso refletiu em 2015, porque em 2015 eu fico até emocionada, porque foi um ano muito difícil para mim, que eu comecei a entrar no processo de depressão, sabe? Tipo, fiquei muito triste mesmo. E aí. É... E Fica à aí, em vontade. 2015, eu fiquei muito triste. E aí eu cheguei com minha mãe e falei, mãe, não tô me sentindo bem, não tô me sentindo feliz, sabe? Eu tô me sentindo muito sozinha, porque eu tava dentro de casa sozinha, enfrentando isso tudo sozinha. E aí minha mãe percebeu, conversou comigo, né? E aí ela chegou e falou assim, não, tipo, vamos dar um jeito. Aí a gente pegou e me botou na autoescola. E aí pra mim já foi, tipo, um ápice aquilo ali, porque eu saí, vi gente, aprendi a dirigir, E o fiz desafio, né? O desafio, você aprendeu a eu dirigir. fiz uma barbeiragem no meio da rua. Então, assim, pra mim foi uma coisa que, tipo, falou assim, não, você tá ali, tô sendo útil, porque a gente não se sente útil. A gente acaba não se sentindo útil, a gente se acaba achando que a gente tá sozinha, sendo que tinha milhares de pessoas comigo também nessa mesma situação, né? E aí eu cheguei e falei assim, olha, eu cheguei pra mim mesma e falei assim, olha, é, eu sei do meu potencial, eu sei o que eu quero, é uma fase. E aí tive esse gás, né? Isso acontecia mais ou menos no segundo semestre. Eu tive esse gás de chegar e ir para outra escola e voltei a estudar, mas com gás. Voltei a querer, fiz redação, o curso online tinha algumas coisas de monitoria, então eu participei das monitorias e etc.
E eu tinha ainda aquela questão que eu te falo. Matemática e física, para mim, piorou mais ainda dentro de casa. Porque eu tinha dúvidas Não e tinha nem como era tirar às vezes, né? exatamente. Não era sempre que eu tinha monitoria, né, no curso. E pouquíssimos simulados, que é o que quando você me chamou, que você me explicou qual é o objetivo de vocês, eu falei assim, mano, graças a Deus que as pessoas estão abertas para saber que simulado e questão salvam. E foi o que me salvou, entendeu? Foi o que me salvou. Com certeza. Aí eu cheguei em 2015, terminei e não tinha passado de novo. E eu não sei não entender não, eu fazia tanto vestibular que, tipo assim, eu fazia todas aqui de Salvador e não tinha feito fora ainda. Eu fazia todas aqui de Salvador e fazia o Enem. No meio do ano, aqui em Salvador, tem, tipo assim, uns 3, 4 vestibulares. Só de vestibular, eu pagava quase R$ 1.000 de inscrição. Porque você ainda tem Ali. isso. Exatamente. R$ 300, 350. E aí você começa a falar, porra, mano, tipo, pesa a questão financeira também, sabe? Em tudo isso. Olha, pra ser sincero pra você, fazer medicina hoje é um desafio em que você tem que lidar com o físico e com a mente. Você tem que estar bem preparado para você saber os desafios que você vai enfrentar e isso não deixar você desviar do seu foco, sabe? E aí eu ficava com dó, tipo assim, de meu pai poder pagar isso tudo e eu meio que tá jogando dinheiro fora, sabe? E eu não entendia que aquilo ali tinha um propósito, tinha um porquê. E a gente não entende, né? Muitas coisas da vida a gente não entende que tem um propósito, tem um porquê. Que Deus, né? Eu sou uma pessoa muito católica em si, que Deus tem um tempo e a gente não entende, a gente quer, tipo, tudo agora, tudo no momento. E isso me doía muito, muito, muito mesmo, né? De fazer, tipo, pagar essa quantidade eu não ter passado. Terminei 2015 bem triste mesmo. Consegui sair desse processo, né, de uma tristeza profunda. Não cheguei a entrar em depressão, graças a Deus, mas eu consegui. E aí eu falei, olha, para mim em casa não dá mais. Não vou, não quero mais. Eu vou voltar pro cursinho. E aí eu já tinha, nessa época eu tinha 21 anos. Eu entrei no Bernoulli, que era o antigo módulo daqui. E ali, naquele ano de 2016, foi um divisor de águas, o segundo, né, que eu tive no ensino médio, e em 2016 eu tive um divisor de águas na minha vida, porque eu entrei em um cursinho em que eu encontrei uma família, e isso é muito bom, isso é Muito. bom demais, entendeu? Em que você encontra pessoas em que elas te abraçam e te faz feliz, porque tudo que você está vivendo, um processo de você passar no vestibular, não tem que ser um processo pesado, sabe? Não tem que ser só estudo, não tem que ser aquela coisa chata. Você pode se divertir nesse processo do cursinho, Exatamente. entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de falar, Lore, assim, para o pessoal realmente entender e enfiar isso na cabeça. Quanto mais pesado tiver seu ano, mais se preocupe, porque você deve estar indo na direção contrária. Porque, Exatamente. pela experiência que eu tenho de vários alunos que já passaram, que eu conheci, do pessoal que passou na minha turma, dos meus amigos que passaram quando eu passei, era a galera que estava curtindo mais aquele ano. A galera que Sim, realmente estava leve, sei lá, brincava no cursinho, o pessoal que curtia aquele momento. Agora, quando você carrega como um fardo, quando chega o Enem, ixi, você não é consegue entregar o que você tem para entregar na prova. Não vai, não verdade. vai. Simplesmente. Então percebam muito isso. E como o Ítalo está falando aqui, o ambiente ser reconfortante é importantíssimo. Se seu cursinho é horrível, você não gosta dos professores e dos colegas, enfim, bicho, pense aí, pense. Exatamente. Você faz o seu ano, sabe, tipo, poxa, que saco isso. E é uma fase, eu tenho uma frase, né, que eu mandei pra você, que é tipo assim, toda experiência, ela é sagrada. Então, tudo que a gente vive é muito sagrado porque é pro nosso crescimento, é pra nossa evolução. E a gente que decide, sabe, se a gente vai querer ficar triste por muito tempo ou se a gente vai querer dar, tipo, aquela volta por cima e tipo, sabe? Ir pra frente e vamos lá continuar. E isso é uma coisa até engraçada, porque eu chegava num cursinho de manhã, feliz da vida. Eu chegava, gente, bom dia. Aí as pessoas olhavam pra mim e falavam assim: por que você tá feliz? Tá dentro de um cursinho. Aí eu, tipo, chegava e falava: tá, eu tô dentro de um cursinho, mas eu tô tendo a oportunidade de fazer um cursinho, entendeu? Eu tô com saúde, eu tenho pais que me apoiam, porque às vezes você não encontra esse apoio na sua família, não encontra esse apoio entre seus amigos. Então eu não tenho o que reclamar, sabe? Então eu chegava assim feliz,
chegava satisfeita, brincava com o pessoal. E lá no meu cursinho, esse que eu entrei, foi aquele cursinho em que tinha muitos simulados do Enem. Eram simulados aos sábados, então eu comecei a fazer. Isso começou a tipo, me mostrar realmente o que eu precisava melhorar. Que eu já sabia, mas na verdade eu estava querendo tampar os olhos em Isso. relação a isso, entendeu? Porque a gente sabe das coisas, mas a gente quer fingir que não, que tá tudo bem. E aí eu cheguei lá no Bernoulli e conheci. Tinha uma mentoria também lá, que eram professores bem novozinhos de física, de matemática, que ficavam lá de tarde disponível para a gente tirar as dúvidas. Só que no primeiro semestre eu não fiz. Eu não fiz no primeiro semestre, porque eu achava que não. Já tô tendo aula, já é o suficiente. Ficar o dia todo no cursinho também, pô, não. Surreal, né? Aí eu falava assim, não, não vou ficar. Mas eu comecei a fazer aquelas questões que eu tinha mais dificuldade. Vi que química também era um ponto que eu tinha também aquela coisinha de dificuldade, aquelas coisas de reações, quando existia cálculo, que existia mol, eu falava, meu Deus do céu, Pra não. onde vai? Isso eu falava, não, cancela, cancela, cancela. E eu aprendi a não ter vergonha dentro do cursinho de perguntar, porque ali todo mundo estava para aprender, a gente era concorrente, mas como eu te disse, eu encontrei uma família em que a gente não se via assim, eu tirava dúvidas com os professores, que também foram professores no meu terceiro ano. No Massa. início eu fiquei com vergonha, porque a gente fica com medo do que as pessoas acham da gente, né? Tipo assim, pô, eu fui aluno dela no terceiro ano, eu tava em 2016, tava no terceiro ano de cursinho. Aí os professores, pô, tipo, não passou ainda, sabe? Estudei em colégio bom, mano. Estudei em colégio particular, um dos melhores daqui de Salvador. E, tipo, a gente acha que é porque a gente não é inteligente. E não é isso, sabe? Tudo envolve, é psicológico, é o tempo certo, é o momento certo, é como você estuda, é a estratégia que você estuda, é como você está estudando e não quantidade. Aí eu abro um parênteses, porque eu tenho esse estudo de GRAM e muita gente pergunta assim: ah, quantas horas você estudou para essa medicina? Aí eu chego e falo assim: eu não posso te dizer, porque se eu chegar e falar para você assim, pô, eu estudei 12 horas, você vai estudar 12 horas e não vai passar, vai dizer, não, Lorena tá errada, entendeu? Ou então, se você, Pedro, chegar aqui na monitoria do Enem e falar assim, gente, vocês têm que estudar 24 horas por dia, você não vai poder sair, etc, e a pessoa não passa. E não é isso, não é a quantidade que você estuda, e sim a qualidade que você estuda. É você saber quais são os seus déficits, é você conhecer a prova do vestibular, que é muito importante, é você conhecer a banca do vestibular, é você fazer provas anteriores, que é, tipo, te dar a base do que mais cobra. Como todo mundo já sabe que o Enem cobra mais isso do que isso. Enfim, tudo isso faz parte, né, de você entender como é o vestibular. É você cuidar da sua cabeça, é você cuidar da sua mente. E eu aprendi isso na tora, sabe? Tipo assim, na tora mesmo, porque ninguém te conta isso. Ninguém te conta isso, sabe? Ninguém chega e fala que o vestibular é uma coisa que você precisa de um todo. E só, não, você tem que estudar, esqueça sua vida, esqueça sua saúde, esqueça nada. E assim, voltando, né, o caso do cursinho, eu comecei a fazer isso, os simulados, etc. Fiz a baiana, que era meu foco, que é uma faculdade boa, era mais barata. Tinha resistência de fazer algumas faculdades, inclusive a que eu tô atualmente. Tinha resistência, e aí eu falava, não vou fazer, mas eu fazia, né? Assim, eu falava, eu não vou fazer, mas acabava fazia. Aham. Eu não tinha mais essa questão de mais de opção, né? Eu ficava assim, mano, eu tenho, tipo, 21 anos, tô sem saber, porque você tá dentro de um cursinho, você não sabe quando você vai entrar. Em uma faculdade você sabe quando você vai sair, mas em um cursinho você não sabe quando você vai entrar. E aí eu falava, meu Deus, o negócio é esse, eu vou ter que fazer. E eu fazia vestibular rodo, não passei. Aí eu comecei o intensivo, acho que eu não falei, em 2016 eu comecei o intensivo. Tirei as dúvidas com o pessoal, comecei a focar nas minhas dificuldades, mas não passei. Aí Tá. eu cheguei e falei, pai, eu quero continuar. Porque é gasto, que sim é gasto, a gente sabe que é investimento. Eu falei, eu quero continuar. E aí, vamos nessa, vamos nessa. Meu pai sim, nunca mediu esforços pra, tipo, isso. Foda. Nem meu pai nem minha mãe nunca mediu esforços, sabe? Minha mãe, coitada, acordava
tipo, super cedo para me dar café, para eu poder sair. E um detalhe, a carteira que eu tirei em 2015, eu não dirigia no primeiro semestre. Não dirigia, peguei trauma, porque eu fui dirigir uma vez na barbeiragem, falei, não vou mais dirigir, não quero mais dirigir, não vou, nunca mais vou dirigir na minha vida. Aí minha mãe chegou e me levava para o curso no primeiro semestre, e aí no segundo eu voltei a fazer o intensivo, e aí eu voltei, aí sim, eu procurei a monitoria, comecei a participar das monitorias à tarde. Aí comecei a fazer questão, matemática e física. Pronto. Pau, simulado sábado, bora, vamos lá, fazer um simulado. Comecei a me cobrar muito mais nessa questão, sabe? Tipo assim, não, é um momento, é 21 anos, é maioridade universal praticamente. Vamos focar no que eu quero, vamos lá. Então, e as pessoas já falando. Por que você não faz outra coisa? Por que você não desiste? Que eu gosto, né, de ligar uma câmera e tipo, conversar com as pessoas. E as pessoas, por que você não faz publicidade? Por que você não faz marketing? Ó, se você tivesse feito direito, você já tava para se formar, porque sua família toda é advogado. E eu falo assim, gente, mas eu não quero, eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa. Porque você tem noção. Durante esse tempo todo que eu estive no cursinho, não teve um dia na minha vida. Deus está de testemunha que eu não fechava o meu olho e não me imaginava dentro de medicina. Tipo, não teve um dia. Então, assim, eu sabia o que eu quero, eu não queria ouvir ninguém que, tipo, me desviasse, sabe? Por mais que, Glória, você nunca ficou balançada? Não, sempre fiquei balançada, sabe? Das pessoas chegarem e falarem para eu desistir, para fazer outra coisa, para eu não perder tanto tempo, porque acham que você passar 4 anos dentro de um cursinho é uma perda de tempo. E, na verdade, você só está adquirindo experiência. Só isso que você está adquirindo, sabe? E você está respeitando o momento, respeitando o seu momento, respeitando o momento que Deus, quem acredita, tem, que é seu tempo. E eu ficava assim, muito chateada porque só eu sabia o que eu tava passando, sabe? Ninguém sabia. Então as pessoas começam a dar pitaco nas coisas, né? Tentar, tipo, te colocar para baixo, desestimular, sem saber realmente o que você quer. E isso acaba te deixando triste. Muita gente ainda fica triste, fica se comparando. Era uma coisa que eu fazia muito, me comparava muito, sabe? Com as pessoas. E eu falava assim, pô, tipo, por que fulano passou e eu não? Como você falou, tinha uma galera que, por exemplo, que saía, que se divertia, passava e eu não. Por que eu não passava? Se eu sou aquela pessoa que não saio, sabe? Que, tipo assim, eu tava focada, tava ali estudando. E eu falo assim, meu Deus, eu vou começar a sair pra festa, sabe? Vou começar a me divertir e seja o que Deus quiser. Só que eu falava isso da boca pra fora, porque eu Não sempre fazia, né? cobrei. Eu sempre me cobrei. Eu não ia conseguir sair achando que eu já tinha 21 anos, não tinha sem rumo de nada na minha vida. E eu falava assim, não, não vou sair, eu vou focar no que era. Aí no segundo ano de 2016, como eu já te falei, participei muito de monitoria, participei muito de simulado. Comecei a aprender a fazer questão, comecei a revisar, que é uma coisa que vocês focam muito e é muito importante. Porque no cursinho é aquela coisa super rápida, tipo assim, física mecânica. Tipo, deu um bloco de mecânica. Aí você já passa. Aí você já tá lá na frente elétrica e você esquece do que você viu em mecânica. Sabe? Porque, tipo, não tem esse processo entre uma coisa e outra para você revisar. Ou então não tem um processo de você voltar e revisar o que você já deu. E aí eu cheguei e falei assim. Meu pai falou uma coisa certa. Ainda me chamaram para fazer enfermagem na FTC. Eu falei, não, moça, obrigada, viu? Tá tudo bem, não quero não. E aí eu aprendi a fazer isso, só que em Que 2015. pai, viu? Que pai, viu? Porra. Meu pai sempre foi assim. Meu pai sempre foi assim. Meu pai sempre chegou e falou assim: não vou deixar você desviar. Você não vai entrar em enfermagem, porque eu falava assim, né? Nesse período do terceiro ano. Chegava e falava assim: meu pai, preste atenção. Eu tentava colocar na cabeça dele: preste atenção. Se eu entrar em odonto, na Baiana, eu posso fazer uma transferência interna. Aí, atrás do povo que conhecia a Baiana, eu vou poder fazer transferência interna. Aí meu pai, sim. E se você não, tipo, passar na transferência interna? Entendeu? E eu acho que ele me conhecia tão mais do que eu, porque eu não sou uma pessoa que consigo começar as coisas e parar no meio. Então, se eu entrasse em odonto, eu ia querer terminar odonto. Se eu entrasse em enfermagem, eu ia querer terminar a enfermagem. E eu tava até conversando com minha amiga essa semana, que quando você entra em qualquer curso, falando assim, não, eu vou entrar e eu respeito isso, cada um
sabe a sua vontade, eu repito. Todo mundo sabe o que é bom pra você, é bom pra sua vida, e só você sabe, sabe? Tipo, ninguém mais sabe, só você sabe. Você tem que ter na cabeça uma coisa bem formada. Se você entrar em um curso em que você não quer, que é aquele curso que você não fica um dia sem pensar, como eu pensava, não deixava um dia sem pensar em medicina, quando você terminar, já se passaram 5 anos. 5 anos mudou muita coisa em um vestibular. Assim como o Enem mudou muito nesse período que eu tinha de 4 anos, né, fazendo aí. E aí, quando você vai voltar para um cursinho, o baque é muito maior. Porque você vai ter que rever tudo. Você vai ter que rever tudo. E as coisas mudam, sabe? Então, aquela física, aquela matemática, aquela biologia que você estudou na época que você saiu do cursinho, sei lá, se você fez 2, 3 anos, não é mais aquela que você vai encontrar, entendeu? Você não tem mais ambiente várias vezes, né? Você E, já com 26, 25 anos, e voltar pro cursinho. Então é exatamente. muito disso. Você se desvia muito demais do propósito. Demais. E eu vi isso muito porque eu tive muitos amigos nesse intensivo que eram realmente pessoas já formadas, então pessoas formadas em enfermagem, pessoas formadas em direito, em que chegava pra gente e falava, pô, tipo, você tem como me ajudar nisso aqui? Porque eu tenho dificuldade para pegar. Entendeu? E você já tem aquela responsabilidade de você trabalhar, você já tem um trabalho que é, tipo, tinha um amigo que era enfermeiro, então ele fazia o cursinho e tirava o plantão. Então você tem toda essa responsabilidade. Eu não sei, tipo assim, se eu estaria fazendo medicina, se eu chegasse e fizesse outro curso, sabe? Porque eu não sei se eu ia querer voltar, passar por todo esse processo de novo, de incerteza. Eu ia já estar mais velha, eu ia ter que trabalhar, pagar minhas contas. Eu não ia fazer meu pai, tipo, pagar de novo. Então, assim, eu realmente não estaria onde eu estou. Assim, foi muito bom porque meu pai comigo não deixava, na hora da fraqueza, eu ir para um caminho mais fácil. Porque hoje a gente sempre quer ir pelo caminho mais fácil, né? Ninguém quer passar esses sofrimentos de 4 anos, passar em vestibular, entendeu? Então, assim, para mim foi muito mais fácil assim. Para mim, eu escolhi o mais difícil para eu tentar realizar meu sonho do que o mais fácil. Porque no meio do meu caminho surgiu várias possibilidades de eu ir pelo mais fácil. Ir para Argentina, sabe? Tipo, não, vai fazer medicina na Argentina, depois você volta. Eu falo, a gente volta como, gente? É. Me explica aí. Volta como? Um revalida, eu olhava o revalida e falava, gente, não dá não. Tipo, sei lá, de quantos fazem, tipo, 3 passam, 4 passam. Eu falei, não vou para outro país de jeito nenhum. E eu falava para meu pai, falei, olha, meu pai, não me invente, porque conversava com outras pessoas, né? Aí meu pai falou assim, não, filha, fulano de tal, tem um filho que tá lá na Argentina, não sei o quê. Eu falei, eu não vou para fora, eu vou passar no Brasil. Eu vou passar no Brasil. E eu falava isso diretamente. Eu falava, gente, eu não vou existir. Ah, Uruguai, ele tá falando aqui, Uruguai, não ia para Uruguai, não ia para lugar nenhum. Sabe que fosse mais fácil? Eu falei assim, eu vou passar no Brasil. E, tipo, isso ali foi meu pontapé da vida. Então, eu continuei, né, em 2016. Como eu te disse, eu comecei a focar nas coisas. Eu acabei tendo alguns probleminhas de saúde, porque eu me cobro muito. Então, isso é muito ruim. Eu não recomendo que você se autocobre, assim, você tem que ser responsável, sabe? Aí tem a diferença. Exatamente, você tem que ser responsável, você tem que saber que só você pode realizar o seu sonho, né? Mas, assim, autocobrança de você deixar de se divertir, de sair, não é uma boa. Aí eu comecei a ter gastrite nervosa, que eu nunca tive na minha vida. Surgiu intolerância à lactose, que eu nunca tive na minha vida. Tive alergia de um monte de coisa que eu nunca tive. Cabelo começou a cair, porque eu estava cuidando de tudo, menos na minha cabeça e da minha saúde. Entendeu? Então, assim, eu não estava bem comigo mesmo. E aí eu fui para uma médica que ela conversou comigo e ela falou assim: olha, é realmente um processo que é doloroso, é um processo de incerteza, mas você não pode deixar de cuidar de você, sabe? Você não pode deixar de cuidar de você, de cuidar da sua mente, do seu corpo, porque tudo vai ser em vão. Se você ficar doente, você não vai poder estudar, sabe? E aí, terminei 2016 fazendo Enem, tirei até uma nota ok para passar em outras faculdades. Não passei. E aí, para mim, foi assim o fim do mundo. Não tinha passado na Baiana também, não tinha passado na FTC, não tinha passado na Unifax, não tinha passado na Unime. E eu falei assim, gente,
parecia que tudo tava mostrando que eu não era capaz de passar, sabe? E eu desacreditei totalmente na minha fé. Totalmente, totalmente. Tinha uma amiga que falava assim: amiga, você vai passar, confia, é tudo no tempo de Deus. Tá chegando a sua hora. E eu falava assim, meu Deus. Aí eu brincava com ela, eu falei, meu Deus, que horas? Diz aí. Tipo assim, ó, 2 horas você vai passar, em tal ano você vai passar. E eu desacreditei, tipo, eu fui uma pessoa de pouca fé, porque eu falava assim, não vou passar, minha hora não tá chegando. Fiz 22 anos nas minhas costas e não tô feliz, sabe? Não tô feliz. A maioria do pessoal do terceiro ano que se formou comigo, tudo na faculdade, tudo na metade de medicina já. E aí você começa a bater aquele desespero de você falar, meu Deus, eu ainda não entrei, eu não sei o que eu faço. E eu conversava com as pessoas que estavam lá dentro, e as pessoas falam assim, Laura, idade não é nada. Quando você vai entrar no curso de medicina, você vai encontrar pessoas de 18 anos e pessoas que têm 40, 50 anos, e todo mundo vai estar nivelado. Mas eu não acreditava, eu falava, gente, não, vocês estão doidos. São 6 anos, gente. Eu falava, gente, são 6 anos. Quando eu terminar, daqui que eu comece, eu já vou estar velha, sabe? E idade pesava muito pra mim, foi uma coisa que pesou muito. E é engraçado, né, que a gente fala como se a gente fosse viver 40 anos. Tipo, porra, o que Exatamente. são 2, 3, 4, 5 anos para um horizonte que você deve ter 80? Então, assim, isso não é nada, nada, nada. Fora que, assim, eu acho que a galera aqui já escutou bastante isso, mas o quanto você entra mais maduro e aproveita muito melhor o curso quando você entra Sim, com mais idade. E exatamente. o proveito é muito melhor, assim, é visível. Eu, dentro da turma, acho que você também deve ver aí, Lore. Sim, Porra, aquela galera mais velha faz outra universidade de medicina, se enfia em muito. pesquisa, desenrola com os professores. E um cara que está com 18, também com 20 anos, muitas vezes não tem esse Isso, approach de conseguir tudo isso. Então é muito exatamente. disso, assim, a gente tem que entender que realmente é aquele clichê, mas é porque é isso, é o que Deus planejou. O que você pode fazer agora é acreditar. E aí é o ponto, né, Lore, que você acabou de falar, que Isso, você teve muito pouca fé. Pronto, esse é o pior erro que a gente pode cometer na minha concepção. Porque quando a totalmente, gente deixa de acreditar, não vai. Porque se você não está totalmente. acreditando na energia que você passa para o universo, também não vai lhe ajudar para isso. E aí, todo outro ciclo. Você procrastina, você não estuda bem. Começa, né? A sequência. Muito, começa muito isso. E como você falou dentro da faculdade, você tá vendo aquela pessoa que tá, tipo, agarrando com unhas e dentes, sabe? Aquela coisa, tipo assim, pô, eu conquistei aqui, velho, eu conquistei. Quem demorou tanto tempo pra passar, eu conquistei, isso aqui pra mim é tudo, eu vou dar o meu coração aqui. E pessoas em que são mais novas e que tá ali, pô, tipo, na faculdade, vai ser só diversão. É outra cabeça, sabe? É outro mundo, é outra questão de responsabilidade que eu acho que com o tempo da faculdade, essas pessoas que estão entrando nova, ela acaba se debatendo um pouco, mas adquirindo, né, essa maturidade. E como eu já estava calejada, entrei na faculdade totalmente com a cabeça, sabe, madura, totalmente com a cabeça focada no que eu queria, focada no que eu ia fazer, como eu queria crescer dentro da faculdade, adquirir conhecimento. Aprendi a estudar, que é uma coisa que a gente aprende durante o cursinho, aprender a estudar. Por mais que você comece a fazer um métodozinho não dá certo, você procura outro, dá certo, você procura, é, tipo assim, a ajuda de vocês agora, que eu acho massa, velho. Porque na minha época de cursinho eu não tinha isso. Isso. Instagram nem era tão assim, sabe? E hoje você entra no Instagram, você tem um mundo de Instagram, você tem um mundo de gente te contando a vivência. Você tem pessoas te falando assim: olha, aqui é o caminho certo, vamos aqui comigo que você vai ver, por mais que eu não te garanta a aprovação, eu tô te mostrando um método legal de você aprender a estudar, sabe? E isso quando eu tipo, conheci vocês aqui, e você veio falar comigo, me mandou aquela coletânea que você até brincou de Aquele áudio. podcast. Exatamente, aquele podcast, eu falei, rapaz, esses meninos vão salvar a vida de outras pessoas, sabe? Que, sei lá, possa demorar 4 anos, mas eles estão mostrando o caminho certo, que é esse de você poder fazer seus simulados, de você rever suas questões, porque no cursinho você não tem como rever questão. Em vídeo você chega, clica, pô, como é isso? Repete de novo. Então, assim, totalmente diferente nesse mundo digital. E aí eu cheguei 2016, que eu faço aniversário em dezembro, né? Final do ano, eu fiz 22 anos. Tá, e como é que foi essa virada aí até a aprovação? Aí essa virada foi a virada para eu poder
passar, que eu passei no final de 2017, foi no início de 2018, eu cheguei e mudei minha cabeça, assim, totalmente, e falei, é agora, vai ter que ser agora, tem que ser agora, não, não pode mais, tem que ser agora, eu tenho 22 anos, tem que ser agora. Voltei pro cursinho, dessa vez eu fiz o extensivo, que foi a melhor coisa que eu fiz, que o extensivo, a diferença aqui é que você vê as coisas mastigadinhas como se fosse o terceiro ano, é um ano e não 6 meses como é o intensivo. E aí eu comecei a ver as coisas mastigadinhas. Eu peguei tão firme física e matemática, mas eu peguei tão firme que você não tá entendendo. Eu fiz isolada de física, que me ajudou bastante. Eu fui todos os dias para monitoria. Eu entrava no cursinho 7h30 da manhã e saía do cursinho umas 8 horas, que lá fechava tipo 9. Eu almoçava lá, porque eu ficava, né, na sala de estudos, fazia questão. Eu fiz os módulos que a gente recebia. Eu fiz as questões dos módulos todas. Todos. Todas, todas, todas. Aí acabava do módulo, eu chegava e fazia o dos vestibulares. Eu peguei Enem. Eu peguei o Enem de 2013, que eu fiz até 2017. Então eu fiz questão. É porque eu doei, mas senão eu mostrava aí pra vocês. Porque eu fazia nenhum gosto. Fazia nenhum gosto. Tive a ajuda dos meninos, que eu até já fiz propaganda, que foi Guilherme, Matheus, Daniel, que eram os meninos da monitoria, novos, assim como vocês, que vocês Aham. ajudam, novinhos, que eu sentava do lado e falava assim, sim, essa questão aqui eu não tô entendendo. E aí eu às vezes não entendia, eu falei, não, mas eu ainda não tô entendendo, pelo amor de Deus, e os meninos iam na maior cautela. Tipo, sabe, pegava na mão mesmo, e eu fazia questão. Eu comecei a cuidar da minha mente, então eu fiz academia durante esse ano. O ano todo eu fiz academia. Tipo, fui pra academia, saía do cursinho 8 horas, já tava dirigindo, viu, gente? Pelo amor de Deus, que eu falei que eu não dirigi. Nunca mais dirigi, eu dirigia. Chegava na academia, malhava até tipo umas 9 horas que eu saía, umas 8 lá do cursinho, umas 9. Chegava em casa e ia estudar uma matéria mais leve, por exemplo, história, né? Porque assim, é aquela coisa, você tem que focar na sua dificuldade, mas você não pode esquecer as Não outras pode matérias. chutar o balde. Exatamente. Então, assim, aí eu fazia, tipo, eu estudava história, que eu amava estudar, estudava literatura, fazia uma redação e dormia para acordar cedo. E fiz isso, fiz isso, fiz isso, fiz isso. Chegou no meio do ano, da Baiana, meu pai até comentou, né, que nesses últimos anos, nos 3, eu passava muito mal quando eu ia lá pro vestibular. Então, eu passava mal, minha barriga embrulhava. Já botei meus bofs pra fora na baiana antes de começar. Eu falava, meu Deus do céu, não vai dar certo. Aí eu comecei a usar o método de usar fone, ouvir minha música até entrar pra respirar. Respirava, entrei, fiz a baiana, dei o meu melhor, tipo, o melhor mesmo de mim. Quase passei pra segunda fase, mas não tinha sido. E aí eu continuei, voltei, continuei fazendo a mesma coisa, fazendo a minha academia, fazendo questão. Chegou o final do ano, eu cheguei e falei assim, agora eu vou pegar tudo, final do ano que eu digo assim, faltando uns 3 meses, eu vou pegar tudo e vou revisar. E aí eu vou ver quais são aqueles assuntos em que Você não tá estão fraca ainda. exatamente, que não estão consolidados, e eu não fazia isso de revisar, que é uma coisa que eu acho muito massa, que vocês, tipo, dão um enfoque de você poder revisar, né? E aí eu peguei, revisava e fazia aquela questão, sei lá, por exemplo, de física. Aí eu fazia umas 2, 3. Se eu errasse em uma, eu falava, pô, isso aqui eu acho que eu tô em déficit. Aí eu voltava, né, pra teoria um pouquinho e via o que era. Aí eu voltava a fazer. Biologia já era uma coisa que eu tão amava fazer que eu fiz tantas questões. Eu fazia uma questão de biologia parecendo que eu tava brincando, que eu amo, né? Por isso que eu escolhi também medicina. Amo. Amava, fiz muitas questões e foquei mesmo nas que eu tinha dificuldade. Química, já tinha outra visão de como estudar química, sabe? De como fazer, tinha umas palavrinhas tipo nunca, sempre, em química, que dava para tipo eliminar. Comecei a ficar mais tranquila, cuidei da minha cabeça, da minha mente. Fiz meu Enem com a maior tranquilidade no mundo, que tinha anos que eu não fazia, fiz a maior tranquilidade no mundo. Fiz minha redação, assim, de uma forma tão boa, tão gostosa de fazer minha redação. E entreguei nas mãos de Deus, Fiz a baiana também. A baiana, eu acho que a baiana não me queria. Porque
No vestibular tinha lá, quantas vezes você já fez o vestibular? E eu já falava, gente, cadê aqui para quem já fez 11 vezes? Porque não tem, era até no máximo, tipo, 4. E eu falei, cadê aqui que já fez 11 vezes? Porque eu já fiz várias vezes. E eu não sei o que era que eu desci na Baiana, porque eu fazia tipo, prova antiga delas, que eu não sabia o que acontecia comigo. Eu não sei se era aquela pressão que eu tinha de passar na Baiana, de ter sido na faculdade que era mais barata. E aí eu cheguei e falei assim, olha, agora eu vou fazer todos os vestibulares que tiver pela frente. Eu fui para Vitória da Conquista, em que eu fiz um vestibular. E para você ver a diferença quando você conhece a prova e quando não conhece. Porque eu fui para esse de Conquista, eu não conhecia, que era o Agostinho. Não conhecia a prova. Quando eu cheguei lá, eu vi aquela prova. Eu fiz aquela prova na glória do Senhor. Quando eu saí chorando, porque eu falei assim, pô, não era aquilo, não era questão de assunto, era o jeito de fazer prova, sabe? E aí eu saí chorando, não passei lá. Vim FTC, fazia FTC, que hoje é minha faculdade, minha casa, eu sou muito grata a Deus por isso. Só que antes eu tinha uma resistência de querer fazer FTC, eu falava, eu não quero fazer FTC, eu não quero fazer Unime, eu não quero fazer Unifax. E às vezes eu era obrigada quando chegava no final do ano a fazer essas faculdades, porque era perto do meu aniversário, a data que eu mais amo. E o Unime teve um E dia que aquela caiu questão de no meu. prova. Exatamente! Teve um dia que caiu no meu aniversário, Pedro, que não, tipo, não quero Caraca. mais, sabe? Não quero. E aí eu comecei a fazer, não tava mais ligando para isso. Fiz, esperei a nota do Enem, não passei nas outras, né? Como eu te disse, não passei nas outras. E aí eu cheguei e falei assim, rapaz, acabou o ano, isso em dezembro, acabou o ano, eu não tinha passado e não tinha recebido o resultado do Enem. E aí para mim foi aquela coisa, tipo, chega, sabe? Eu falei assim, chega, já tô cansada, já comecei a querer ver se eu entrava em outras faculdades, porque para mim eu só tava querendo, não sabia mais o que fazer, sabe? Eu tava querendo meio que desistir mesmo e falar assim, olha, não é para mim. E isso é uma coisa que foi implantada em mim desde de criança e não foi, não tá sendo. Então eu acho que Deus quer me mostrar alguma coisa que eu não estou enxergando, por eu estar tão focada em que ele enxergando os sinais que ele quer dar. Aí eu esqueço, no final do ano de 2017, no ano novo, minha família do interior veio toda pra cá, a gente fez um ano novo muito massa. Tá? E aí teve a virada do ano, e aí eu cheguei num cantinho, que fatinho, e conversei com Deus, antes de abraçar qualquer pessoa, eu conversei com Deus, falei assim, Deus, a partir desse momento, a minha vida, o meu destino está nas tuas mãos. O que eu quiser para mim, eu só assino, eu só aceito. Eu não vou bater o pé, eu não vou dizer nada, sabe? Porque às vezes fica revoltado. E já não tem que ser assim. E eu falei assim, Deus, a hora está nas tuas mãos. O que o Senhor quiser para mim, tá bom. E aí eu virei meu ano em paz. Eu virei meu ano tão leve, sabe? Depois que eu conversei com isso. Eu tinha ido pro quinto ano, no caso, né? De cursinho. E as pessoas começaram a me mandar mensagem em janeiro. Lori, você vai fazer cursinho de novo? Lori, o que você vai fazer? E eu me senti meio cobrada, que isso era um amigo. Parecia que as pessoas queriam seguir meus passos, por eu estar tentando, tanto pessoas queriam seguir meu passo, tipo, pô, ela não desistiu, eu também não vou desistir. E eu nunca quis ser modelo para ninguém, sabe? Eu nunca quis ser modelo para ninguém. Eu fiquei esperançosa porque em janeiro a lista e tava rodando, parecendo água. Oh, meu Deus, eu tinha ficado na classificação que dava para passar. Aí eu falei, nossa, a esperança voltou, vamos galera, é agora, esse ano. Aí eu cheguei e falei assim, meu Deus, vai rodar. Aí nesse período que tava rodando, apareceu o vestibular da AGES, que foi uma faculdade em Jacobina que tinha aberto. E uma colega minha, que ela tinha feito cursinho comigo, Rafa, ela tinha passado lá a primeira turma. E aí eu cheguei e falei, ô Rafa, como é o vestibular daí? Ela falou, a primeira fase é pelo Enem, e depois você vai ter que ir para Paripiranga, não é do lugar, acho que é Aracaju, para você fazer a segunda fase, que é como se fosse uma fase de aptidão, em que você vai passar por várias provinhas lá, não tinha, tipo, no início não tinha prova de física, de química e tal, era mais aptidão e redação. Então eles vão te colocar em situações para você saber como lidar em equipe e você saber lidar Massa. com
de pressão, exatamente. Que eu acho que é isso que a gente Legal. vive na medicina, né? É, Aí eu justamente. sempre falei, pai, e aí? É em Jacobina, a faculdade. Aí vamos. Quem ia pra Argentina? Vamos. Fui pra lá. Viagem longa, mas foi uma viagem tão boa, foi tão divertida, que a gente saiu conhecendo tantos lugares, sotaque diferente, gente Elore, diferente. rapidinho. Essa aqui vai cair, mas vamos recomeçar, tá certo? Vamos, vamos. Vou puxar outra. Vai cair agora.